Atribui grandeza ao nosso Deus. Deuteronômio capítulo 32, versículo 3. Nosso Deus é um Deus. Ele não é outro senão o infinito Jeová, que outrora falou ao seu povo e se revelou por aquele maravilhoso nome incomunicável, o nome Jeová. E ainda que ele seja um Deus, somos ensinados nas Escrituras que ele é um Deus em três pessoas gloriosas. Embora acreditemos corretamente na unidade da divindade e até agora sejamos unitarianos, acreditamos que há três pessoas em um Deus e, portanto, somos unitarianos trinitários. Cremos que o Pai é Deus e atribuímos a Ele grandeza, pois cremos que Ele fez o mundo e estabeleceu as suas colunas, que Ele formou o universo e que Ele move as esferas estelares através do espaço. Nós olhamos para as profundezas maravilhosas de uma noite sem litoral e vemos a frota estrelada navegando e acreditamos que Deus é o capitão deles. Nós olhamos ainda mais longe e, com a ajuda da ciência, descobrimos o vazio ilimitado. Acreditamos que Deus habita lá e é o Criador infinito e preservador de todas as coisas que existem e subsistem. Atribuímos grandeza a Ele, o Criador e o protetor do mundo. Acreditamos igualmente que Jesus Cristo, que foi um encarnado na carne, é o verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Concebemos a obra da nossa redenção como uma obra tão divina quanto a da criação. Consideramos que os milagres que ele fez, em parte, nos fornece as provas abundantes de que ele não deve ter sido outro senão Deus. Nós o contemplamos, levantando-se por sua própria força da tumba. Nós o vemos de pé, à direita de Deus, intercedendo por nós. Esperamos com alegria sua segunda vinda. Aguardamos ansiosamente o dia do julgamento, no qual ele realizará o grande julgamento das nações. É por esta razão, crendo que ele é Deus, atribuímos grandeza a Jesus Cristo, o fiador da melhor aliança. E enquanto ao Espírito Santo, acreditando que a obra da conversão é tão grande quanto a da redenção ou criação, cremos que ele é o Deus eterno. Nós o vemos tão descrito nas Escrituras que não ousamos falar dele como uma influência, como uma nova emanação da divindade, mas nós o concebemos como uma pessoa, como verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, como é o Pai, assim é o Filho. Subscrevemos solenemente o credo de Santo Atanásio, que embora não haja três deuses, mas um Deus, ainda assim existem três pessoas na gloriosa Trindade, na unidade do eterno Jeová, a quem pertencem os gritos do universo, a canção de anjos e a atribuição de nosso louvor unido. Nosso Deus, então, deve ser entendido como Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus a quem adoramos, e as palavras de Moisés se aplicam ao Deus dos cristãos, bem como ao Deus dos judeus. Atribui grandeza ao nosso Deus. Na medida em que Moisés disse, atribua grandeza ao nosso Deus, acreditamos que ele pretendia nos sugerir que não devemos atribuir grandeza a mais ninguém. Se a grandeza deve ser atribuída a Deus, então nenhuma das criaturas de Deus pode, no mínimo, compartilhar a honra desse poderoso atributo de grandeza. Agora, como há muitos que violam esta verdade e precisam desta cautela, eles devem me permitir, se algum deles estiver aqui, para adverti-los. Primeiro, então,
O homem que confia sua salvação no menor grau aos padres ou papa, ou qualquer dignatário de qualquer igreja, viola este grande mandamento. Atribui grandeza ao nosso Deus. Se eu me ajoelhar diante de um santo, se eu adorar um ser criado, se eu buscar a intercessão de qualquer um, exceto a pessoa que é ordenada para ser o mediador entre Deus e o homem Cristo Jesus, eu derrogarei neste grau da grandeza de Deus. Alguns acham que não. Eles supõem que, usando alguma influência com a Virgem Maria ou com os santos, estes também podem ser induzidos a implorar a Deus. Não. Eles consideram honroso empregar algum embaixador, visto que se consideram indignos de ir a Deus com o seu próprio processo, e não pensam que Cristo seja um mediador todo suficiente para ir por eles. Agora, a tais, respondemos que, por muito mais humildes que possam pensar, por mais que suponham real e honestamente que estão engrandecendo o próprio Deus, convém que saibam disso, que não estão prestando homenagem à sua grandeza. Ao supor que um santo é mais misericordioso do que Deus, te rogo a misericórdia de Deus. Ao imaginar que um santo terá mais influência com Deus do que seu próprio filho, suponho que seu coração não seja terno o suficiente para se abrir ao meu clamor com o uso de influência, o que é o mínimo, lançado algum insulto na infinidade de sua misericórdia e diminuindo em grande medida a bondade de sua graça. Deus tem um mediador, porque o homem precisava dele. Ele não tem mais mediadores, porque nem Deus, nem homem precisam de nenhum. Cristo é todo suficiente. Vocês precisam de um mediador entre vocês e Deus, mas não precisam de nenhum entre vocês e Cristo. Você pode ir a Cristo assim como você está, com toda a sua imundície, com todos os seus pecados, pois ele veio para salvá-lo do que você é agora e para fazer de você um povo para ele, que deve anunciar o seu louvor. Portanto, não diminua a glória de sua graça, curvando-se diante de outros e pedindo-lhes que lhe intercedam por você. Lembro-me de uma anedota singular que expõe muito claramente o absurdo da intercessão dos santos. Alguns de vocês podem ter ouvido isto antes, mas, como muitos de vocês podem não, vou contar novamente. Um bom fazendeiro inglês tinha um proprietário que residia na Irlanda. De repente, o meirinho aumentou tanto seu aluguel que o pobre fazendeiro não podia mais pagar suas despesas e estava completamente arruinado. Ele, portanto, solicitou ao oficial de justiça que reduzisse o aluguel a uma média justa. Depois de aplicar dezenas de vezes, ele não obteve resposta e estava muito perto da destruição. Ele se candidatou a outras pessoas que ele supunha ter influência com o seu senhorio, mas ele não fez nada e foi tão maltratado quanto antes. Então, fazendo o que tinha todo o direito de fazer, ele simplesmente foi para a Irlanda e ligou para ver seu senhorio de quem havia tomado a fazenda. Ele foi apresentado a ele e explicou que havia adquirido a fazenda por um aluguel que considerava justo para si mesmo e para seu senhorio, e que então ganhava a vida, mas que de repente o oficial de justiça aumentou inexplicavelmente o valor do aluguel, de modo que ele estava quase arruinado. Meu bom amigo, disse o estalajadeiro, por que você não veio antes?
Não desejo que nenhum homem seja arruinado por minha causa. Deixe o aluguel ser reduzido, para que qualquer coisa que você ache justo. Mas, disse o homem, eu falei com seu meirinho. Não ousei vir falar com um cavalheiro como você. E ele disse, fazendeiro, você é muito bem-vindo. Mas antes que o fazendeiro fosse embora, ele o levou para ver uma capela onde havia todo tipo de pintura. O fazendeiro ficou bastante assustado e perguntou o que eles queriam dizer. Ora, disse o estalajadeiro, estes são os padres e estes são os santos. Eu coloco minhas orações a eles e então eles intercedem junto a Jesus Cristo em meu nome. O fazendeiro riu. O proprietário perguntou-lhe por quê e para quê. Ele disse, eu estava pensando que seria um bom negócio. Seria fazer muito o mesmo que eu fiz. Procurei seu oficial de justiça e seus amigos, e nunca recebi nenhuma reparação até que voltei a si, Senhor. Então, você pode ir até todas essas senhoras e senhores muito bons que você chama de santos, e eu acredito que você nunca obterá muito deles, até que você vá ao próprio Senhor e apresente sua petição diretamente a Ele. Mas se o fizer, acredito que terá uma chance muito boa de sucesso. Este foi um modo singular de ilustração britânica, mas foi suficiente, creio, para deixar de lado a ideia de ir aos santos para interceder junto a Deus. O fato de adorar santos, de confiar minha salvação nas mãos dos homens e pensar que qualquer pessoa pode perdoar meus pecados, é para minha alma abominável, além da aversão e hediondo além do horror. Devemos atribuir grandeza ao nosso Deus, a Ele e somente a Ele. Muito possivelmente, porém, o que eu disse sobre este assunto será aceito por todos vocês, e a flecha voará para outros seios que não o seu. Permita-me, portanto, fazer a observação de que, nos países protestantes, ainda há uma tendência muito forte para o sacerdócio. Embora nós não curvemos e adoremos imagem, e não coloquemos nossas almas nas mãos dos sacerdotes, ainda assim, lamento dizer, dificilmente há uma congregação que esteja livre desse erro de atribuir grandeza a seu ministro. Se as almas são convertidas, quão propensos somos a pensar que há algo maravilhoso no homem. E se os santos são alimentados e satisfeitos com medula e gordura, quão propensos somos a supor que o pregador tem algo sobre ele pelo qual essas coisas maravilhosas são feitas. E se um avivamento ocorre em qualquer parte da vinha, não importa em qual denominação, há uma aptidão na mente humana para atribuir parte da glória e do louvor à mera agência humana. Amado, tenho certeza de que todo ministro de mente certa desprezará o pensamento. Somos apenas seus servos por amor de Cristo. Nós falamos com você como Deus nos ajuda, o que acreditamos ser a verdade de Deus, mas não nos atribua nenhuma honra ou glória. Se por alguma coisa uma alma é salva, Deus o fez do começo ao fim. Se suas almas são alimentadas, agradeça ao Mestre. Seja respeitoso e grato ao servo como você será, mas acima de tudo, agradeça àquele que põe a palavra na boca de seus servos e que a aplica a seu coração. Abaixo com o ofício sacerdotal. Até eu mesmo devo aceitar isso. Abaixo isso. Eu choro. Se eu mesmo, como Sansão, cair sob seu teto, deixe-me cair e ser esmagado.
contente por ter derrubado ou contribuído para remover um tijolo solitário naquela colossal casa de Satanás. Cuidem-se, amigos, de não atribuir a nenhum homem a honra que deveria atribuir a seu soberano. Atribui grandeza ao nosso Deus. Também existe em nossa terra de liberdade uma certa tendência de atribuir grandeza a reis e homens poderosos. Somos a maioria de nós democratas declarados. Geralmente, conversamos democraticamente quando nos reunimos, mas não há um inglês que seja tão democrata afinal. Quando passamos por um nobre senhor, como olhamos para ele, como se ele fosse um anjo que desceu do alto. Como cedemos ao homem que possui um título e que o quer que ele diga, dificilmente teríamos a honestidade de lhe dizer a verdade, porque ele acrescentou duque ou senhor ao seu nome. Ora, meus amigos, neste mundo raramente julgamos os homens quanto ao caráter. Nós os julgamos quanto à classificação. O homem pobre e honesto anda pelas ruas. Você vai se aglomerar para vê-lo? Um homem deve usar a sua coroa, que é um perjuro, e você não vai sair correndo e bater palmas para ele? Você julga de acordo com a posição e não de acordo com o caráter. Quisera Deus que todos nós soubéssemos como julgar os homens, não de acordo com a visão de nossos olhos ou a audição de nossos ouvidos, mas de acordo com a retidão de seu caráter. Ó, honra a rainha! Deus disse isso em sua palavra. Preste deferência às autoridades como você deve fazer. Mas, se em alguma coisa eles desviarem, lembre-se de que seu joelho deve se dobrar a Deus e somente a Deus. Se em alguma coisa houver algo errado, embora deva ter o nome de um soberano ligado a isso, lembre-se de que um é seu mestre, um é seu rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Não atribua grandeza a imperadores e monarcas. Atribua grandeza ao nosso Deus, e somente ao nosso Deus. No caso daqueles que estão a serviço de seus patrões, é justo e correto que eles devam aos seus patrões o que lhes é devido. Mas quando o mestre ordena o que é errado, permita-me adverti-lo solenemente contra dar a ele qualquer coisa que você não seja obrigado a fazer. Seu mestre lhe diz: você deve quebrar o sábado. Você faz isso porque ele é seu mestre. Você violou este mandamento, pois é dito: atribua grandeza a Deus. Você é tentado em seu emprego a cometer uma falta. Você é ordenado a fazê-lo. Você é irresoluto. Você hesita por um momento. Você diz: devo obedecer a Deus ou ao homem? Por fim, você diz: meu mestre disse isso. Devo obedecê-lo ou perderei meu emprego. Lembre-se, você não atribuiu grandeza a Deus quando disse isso. Em vez disso, diga: em todas as coisas que são certas, sou o servo de todos os homens, mas nas coisas que são erradas, não cederei. Eu me levantarei firmemente pelo direito de Deus e pelos mandamentos de Deus. Os homens podem ser meus mestres quando me dizem para fazer o que é honesto e o que é justo. Mas, se em alguma coisa eles se desviarem disso, não quebrarei o comando de meu mestre celestial. Ele é mais meu mestre do que eles. Ficarei firme com ele. Quantos jovens são tentados a desviar-se do caminho que deveriam seguir por aquele que exerce influência sobre eles? Quantas jovens foram desviadas da retidão por algum comando que lhe foi dado
por uma pessoa que tinha influência sobre ela? Tome cuidado para não permitir que nenhum homem domine sua consciência. Lembre-se, você não terá desculpa no dia do julgamento. Não será uma atenuação de sua culpa dizer que você foi ordenado pelo homem a fazer o mal, pois Deus responderá a você. Eu lhe disse para atribuir grandeza a mim e somente a mim. E na medida em que você obedeceu ao homem em vez de a Deus, você violou meu mandamento. Atribua grandeza ao nosso Deus. Tome esse cuidado, acredite e receba-o em sua vida diária e ao lidar com grandes e pequenos. Este texto tem relação com certos credos filosóficos que vou apenas sugerir aqui. Alguns homens, em vez de atribuir grandeza a Deus, atribuem grandezas às leis da natureza e a certos poderes e forças que acreditam governar o universo. Eles olham para o alto. Seus olhos veem os odres maravilhosos caminhando em seu mistério ao longo do céu. Eles pegam o telescópio e olham para longe e veem odres ainda mais maravilhosos, alguns deles de fogo e outros de uma estrutura que não conseguem entender. E eles dizem: que leis estupendas são aquelas que governam o universo? E você verá em seu escrito que eles atribuem tudo à lei, nada a Deus. Agora, tudo isto está errado. Lei sem Deus não é nada. Deus coloca força na lei. E se Deus age por leis no governo do universo material, ainda é a força de Deus que move os mundos e os mantém em seus lugares. Lei sem Deus é nulidade. Rejeite toda filosofia que não atribua grandeza a Deus, pois há um verme na raiz dela. Há algum câncer em seu coração e ainda assim será destruído. Isso e somente isso permanecerá, que atribuiu grandeza ao nosso Deus.